Graça e paz, abençoados. Mais uma vez o canal Luzes da Graça está aqui com vocês, trazendo um tema que é continuação, né? Nós vamos estar, em parte, continuando o tema anterior, né? O tema anterior que foi... O tema anterior que nós falamos, que é imortalidade da alma, que foi uma pergunta, se a alma era imortal ou não, e nós vimos que a alma não é imortal. Agora nós vamos falar, prosseguindo sobre o tema anterior, nós vamos falar, o tema é o destino da alma. Ainda vamos falar agora qual seria o destino da alma, das almas, né? O destino das almas, né? Então vamos ver qual era o destino das almas. É o tema, o destino das almas, no plural, tá bom? Vamos ver qual é o destino das almas no passado. Amados e abençoados do Pai Criador, nós voltamos a este assunto para complementar o entendimento de muitos que ainda não entenderam e aprenderam a diferenciar os tempos dos pactos. Então, abençoados, quando nós falamos aqui, explicamos, o irmão Paulo estava explicando, mostrando tudo no tempo do primeiro pacto. É isso que você deve entender, abençoados, que nós falávamos no tempo do antigo pacto. Porque no antigo pacto, ou o primeiro pacto, ali a manifestação de Deus se dava por meio dos anjos. E nós não podemos querer pegar a palavra de forma literalizada, como foi ensinada pelo irmão Paulo, e aplicar nos dias de hoje, após o juízo, ou após a cruz. Por quê? Porque seria um grande equívoco, porque um era o povo que sofreria o juízo, a sentença, e o juízo já passou. Então não existe mais juízo de Deus para a alma ou para o espírito do homem. Não existe mais juízo e nem vai existir. Então é isso que temos que entender, abençoados. Agora, amados, vamos ter o entendimento de que nenhum espírito subiu para Deus antes de Cristo e muito menos ressuscitou a Deus, né? Foi aos céus antes dele. Então o ensino de quem ensina que a pessoa foi para o céu, como nós ensinamos os nossos filhos, os pais ensina, o fulano foi para o céu quando morre. A mamãe foi para o céu, o titio foi para o céu, o fulano de tal foi para o céu. Quando morre se fala isso para uma criança ou até para uma vida adulta para poder consolar ela, né? Se fala foi para o céu. Mas nos dias de hoje, amado, esse dito é correto. Nos dias de hoje, quando falamos o fulano foi para o céu, nos dias de hoje, mas no passado, no primeiro pacto, isto não era verdade. Esta palavra, esse ensino de que foi para o céu, no primeiro pacto não podia ser pronunciado, não era verdade. Porque nenhum espírito, nenhuma alma subia para os céus. Primeiro, que a alma não poderia subir aos céus, porque o juízo de Deus se daria para a alma. Quem é que seria resgatado nesse triuno, neste corpo triuno do homem? A carne? Não, a carne iria putrificar, voltar ao pó. A alma não, porque a alma é a que iria ser sentenciada para poder libertar, tirar os espíritos daquela condição de condenação. Porque a alma levava o espírito a um estado de condenação. A alma era a emoção, né, a manifestação das emoções do espírito, se manifestava na alma. Irmão Paulo, então você está dizendo que Adão, o homem espiritual,
ele que pecou, o homem então é que pecou, o espírito humano é que pecou contra Deus. É isto mesmo que estou lhe dizendo. É isto mesmo que estou lhe ensinando sem medo de errar. De que o espírito adâmico humano colocado ali na criação, o espírito do anjo querubim, ou o próprio anjo querubim ali, aquele espírito colocado, ele se voltou contra Deus, desejando ser igual a Deus. Então esse espírito, essas emoções, esses pensamentos maléficos de ser igual a Deus, de achar que Deus não queria que eles comessem do fruto porque seria igual a eles, e eles queriam provar do fruto, tomaram e provaram, essa atitude veio de quem? Foi a carne. Você vai ensinar que foi a carne que de repente criou o sentimento. A carne não traz sentimento, meu irmão. A carne sem o espírito, ela é morta. O espírito é que dá vida à alma para manifestar por meio da carne as suas emoções. As emoções de quem que a alma manifesta? Do espírito, do homem interior. Então, o homem interior de Adão é que agiu de forma maligna, se voltando, desejando satisfazer as concupiscências dos olhos e o seu próprio pensamento. Então, na concupiscência dos olhos, Eva, ela foi atraída e ela, o que? Ela questionou a Deus e tomou a Deus, como a palavra de Deus, como mentirosa. Porque ela mesmo disse no seu coração: não é assim que Deus disse? De todas as árvores não pode comer do jardim? Mas o homem interior de Eva, o espírito interior de Eva, o homem, a pessoa espiritual, disse para ela, que consciente daquilo que Deus falou assim, não. Ela então falou assim: Deus falou que de todas as árvores podemos comer, mas daqui está no meio do jardim é que não podemos. Então, o homem interior estava consciente das leis de Deus, da ordenação de Deus. O homem interior não foi desapercebido. O homem interior estava consciente, mas o desejo, ao mesmo tempo, deste homem interior era o quê? Em provar do fruto. Foi em questionar a Deus e tomar Deus como mentiroso e comer do fruto. A cobiça de possuir. Então, a concupiscência dos olhos atraiu, né, diante de um questionamento com Deus na sua mente, no seu coração. Então, ele tomou do fruto e comeu. E deu a sua mulher, e deu ao seu marido. Ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Então, abençoados, o que temos que entender é isso, que a alma é a manifestação do espírito. O espírito, uma vez que ele tomou uma atitude maligna, ele foi carnal, ele então ficou subjugado à alma, em estado de condenação. Agora, como ele se curvou à vida do corpo, a vida do corpo é que iria dominar, reinar sobre a vida do homem, e por meio dessa vida do corpo, o ser espiritual Satanás, né, o espírito que Adão ele criou, ele gerou junto com a mulher, esse espírito agora dominaria a carne. Então Deus tinha que tomar a providência de extinguir a vida do corpo, isto é, a alma, tirar aquela condenação aonde a alma trazia o espírito sujeito, escravo da sua vontade. Você está entendendo, amado? Então, sobre esta palhinha aí, vamos prosseguir agora. Agora, amados, vamos ter entendimento de que nenhum espírito subiu para Deus antes de Cristo, e muito menos ressuscitou a Deus, né, nos céus antes dele. O que aconteceu na ressurreição narrada por ele o que aconteceu
na ressurreição narrada de Elias, Eliseu, Jesus e até antes da cruz de Cristo, né? E os discípulos, foi acontecida porque a alma estava junto ao corpo. Então preste atenção. A literalização de dizer que, preste atenção, abençoados, observe bem, ouve, deixa o irmão Paulo explicar direitinho para que você tenha um perfeito entendimento. Preste atenção, porque por mais que o irmão Paulo explique, às vezes muitos não entendem. No passado, antes de Cristo ele realizar ressurreição, foram várias ressurreições que ele efetuou, até mesmo após a sua morte houve ressurreição dos mortos. Então, amados, antes mesmo, dois homens que nós vemos, que um é chamado de Elias, que vem ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, né? E temos também Eliseu. Eliseu também, ele faz ressurreição. E até na sua morte também Eliseu ressuscita um cadáver que caiu por acaso, né? Diante do medo daqueles que estavam fazendo o sepultamento do seu morto. Quando soube que tropas inimigas estavam vindo ali, passando próximo ao sepulcro daquele lugar, então os que estavam sepultando seus mortos saíram correndo, deixaram o corpo cair e bateu sobre os ossos de Eliseu, e sobre este toque sobre os ossos de Eliseu, aquele cadáver voltou à vida, ressuscitou. Então preste atenção, abençoados, por que essa ressurreição aconteceu? Tanto de Elias, no período de Elias, no ministério de Elias, de Eliseu, como em Jesus, que ressuscitou a filha de Lázaro, da viúva, ressuscitou a filha de Jairo, a viúva de Naim, né? O filho da viúva, né, de Naim também. Temos de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, a filha de Jairo, da viúva de Naim. Então, Jesus fez essa ressurreição no seu ministério. Por que se dava essa ressurreição? Né? E os próprios discípulos, como o próprio Paulo, que estava na sua pregação lá, e Paulo, por ter tanta coisa para explicar, para ensinar da revelação de Deus, na sua inspiração, Paulo levava até 2 horas de pregação. Então um jovem chamado Eutico estava assistindo no parapeito da janela sentado, e ele então, diante da pregação de Paulo, ele cansado, ele adormeceu e caiu da janela lá embaixo. E o que aconteceu? Morreu. Agora o povo fica desesperado e Paulo então pega e diz: calma, não fica assim, porque a sua alma ainda está nele. A sua alma está nele. E o que Jesus disse acerca da viúva de Naim, né? O filho da viúva, quando estavam lá para sepultar? O que Jesus disse acerca do filho de Jairo? Ele disse, e acerca de Lázaro? Jesus disse, ela não está morta, mas dorme. Da viúva de Naim, da filha de Jairo, ela não está morta, mas dorme. O que Jesus disse acerca de Lázaro? Lázaro não morreu, Lázaro está dormindo. Você observa que ele está dizendo que aquela alma está dormente, está no estado intermediário, ela não havia subido ao seio de Abraão, que era aonde recebia os santos. Preste atenção, amados. Então, nós vemos que as almas, elas não subiam do primeiro pacto. Preste atenção. O irmão Paulo não está falando após cruz, mas antes da cruz, as almas não subiam para Deus. Elas ficavam ali no túmulo junto ao corpo. É verdade isso, irmão Paulo?
É verdade. Por isso é que Jesus falou, ela não está morta, mas dorme, acerca do filho da viúva de Naim, acerca da filha de Jairo, acerca de Lázaro. Não está morto, mas dorme. Porque a alma estava ali junto ao corpo, no estado intermediário. Daí que veio a teologia católica de oração para os mortos, que diz que vai para o purgatório. Então, o catolicismo considerou esse estado intermediário, chamou de purgatório, ensinando equivocadamente, né, sobre a imaginação deles, criada na sua religião, de que o corpo ficava no purgatório, estado intermediário, de fato ficava no estado intermediário, mas não era purgatório pagando os pecados. Então, no catolicismo romano, o ensino é que para perdoar-se o pecado daquela pessoa, por um pecado que ela cometeu nesta vida, para que a sua alma subisse para Deus, as pessoas têm que pagar para fazer rezas, comprar velas e pagar por uma missa do 7º dia. Assim é o entendimento católico. E nós respeitamos, é claro, o entendimento deles. Cada um tem o seu entendimento bíblico. Nós respeitamos. Nós do canal Luz da Graça não estamos aqui para atacar ninguém, mas estamos aqui para trazer a verdade do Pai. Agora, diante daqueles que ouvem, se quiserem tomar uma nova posição, se corrigir no seu entendimento, parabéns para você. Agora, todos estão livres para tomar sua decisão. Não estamos aqui ensinando com imperialismo, com radicalismo, com tirania. Não. Então, abençoados, preste atenção. A partir daí da morte dessas pessoas, de Adão até a cruz, as almas ficavam em estado intermediário. Mas, irmão Paulo, explica por que não subia para Deus. A palavra não diz lá em Eclesiastes que o homem voltará para a terra que o Deus, e o espírito volta para Deus. Não está lá no livro de Eclesiastes 7, irmão Paulo? Não está lá no livro de Eclesiastes 7:2? Sim, esta palavra é uma palavra divina, né? Uma palavra espiritual, e sabemos que a palavra de Deus diz, Deus falou, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A palavra de Deus é diferente da palavra do homem. O pensamento do homem é um, de Deus é de Deus. Então, quando diz que o espírito, a carne volta ao pó, e o espírito volta para Deus, seria o curso natural do homem. Mas o homem diante da condenação do espírito pela alma, pelo desejo da carne, pelo desejo, né, do corpo. Então, diante da condenação do espírito por desejar satisfazer a vontade do corpo, então, para você que ensina que o espírito humano não podia pecar, olha, você começa a entrar num grande equívoco de entendimento. Está aqui. Quem pecou foi o espírito Adão, levando a natureza, a vida do corpo ao estado de condenação. Foi o espírito Adão, o espírito do anjo Adão, que pecou, desejou. Ah, mas irmão Paulo, o espírito não peca. Ah, você que pensa. Você que pensa no livre-arbítrio, meu irmão. Aqui embaixo na criação não existe pecado, não existe questionamento de pecado, malignidade, é nos céus, porque a glória de Deus impede de qualquer pensamento maligno nascer lá em cima, no coração dos anjos. Porque a glória de Deus, que é inacessível, ela cobre todos os céus e ela não permite sequer, não há desejo
para quem está diante de Deus, diante do pensamento mal. Não há, não tem como haver, porque Deus é luz e nele não há trevas. Então as trevas não tem como existir na presença de Deus. Você entende isso, amado? Então todo pecado, toda malignidade surgiu aqui na criação. Vê-se que lá no período noélico, no período de Noé, os anjos que vinham e tomavam o corpo humano, a aparência do corpo humano, porque na verdade era um corpo angelical, incorruptível, com aparência humana, eles entraram em estado de pecado. Eles desejaram. Por quê? Porque estavam aqui na terra e eles se corromperam desejando as mulheres dos homens. Você está entendendo, amado? Então, o espírito humano aqui na terra, ele está passível de pecar, sim. Ele estava numa condição de, se ele não observasse, ele pecava contra Deus. Os próprios anjos pecaram contra Deus, deixaram a sua habitação. Eles não quiseram voltar, porque quando desejaram ser carnais, preferiram a vida dos homens, a satisfação da carne. E o que Adão fez com a sua mulher? Preferiu obedecer à carne do que a Deus. Adão não era um anjo? Adão não foi formado perfeito por Deus? Com um corpo angelical. Quem disse que anjo aqui na terra não pecava? Quem disse que espírito humano não cometia pecado? É uma ignorância, um radicalismo de pegar uma figura celestial e querer comparar uma figura terrena. Aqui, a figura terrena, o espírito humano, ele é passível de transgredir a lei de Deus, sim. Quando o irmão Paulo se torna carnal, quem está transgredindo a lei de Deus é o espírito humano do irmão Paulo. É assim, aquele que é luz se submetendo à carne, como o próprio Adão. Você está entendendo, amado? Adão e a sua mulher eram luz, cheios de luz, mas se submeteram à carne. E eles estavam no estado glorificado. Qualquer espírito humano pode se submeter à carne. Esse ensino de que espírito de Deus, ele é totalmente perfeito no homem, que espírito não peca, que o espírito é parte de Deus, é luz e não peca. O espírito é parte de Deus, ele é a luz, mas ele se submete às trevas, ele se submete à carnalidade. Foi o que Adão fez, foi o que os anjos fez, e é o que nós fazemos quando deixamos de ouvir a Deus e nos submetemos à carne. Fazemos o mesmo que Adão, nos sujeitamos ao governo da carne, ao governo do diabo, que outrora era do ser Satanás, que já não está entre nós. Então, o reino de Deus foi colocado dentro de nós, no nosso espírito. Agora, eu pergunto a vocês, todos vivem o reino de Deus? Não, o reino de Deus é a manifestação física de Deus aqui na terra, em nós. Reino de Deus. Está falando de reino de Deus sobre os homens. É a manifestação de Deus sobre os homens. Como Jesus se fez carne e habitou entre os homens. Ele foi chamado de Deus conosco, Deus no meio dos homens. Então o reino de Deus é a manifestação de Deus por meio da vida do homem. E todos aqueles que se submetem a Deus vê a manifestação do reino de Deus, vê a manifestação de Deus na sua vida, a provisão de Deus, vê a justiça de Deus, vê a cura de Deus, vê a alegria de Deus, a paz de Deus, o gozo de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você está entendendo, amado? Então temos que ter um perfeito entendimento. Radicalismo de palavra é que tem destruído o entendimento de muitos de nós. E mesmo em graça, esse radicalismo continua sendo pregado como no sistema religioso.
Muitos estão aí combatendo o sistema religioso, mas estão fazendo a mesma coisa em graça. Radicalismo de palavra. É isso que fez o sistema religioso se perder no seu caminho de entendimento das coisas de Deus. E o sistema em graça está vivendo a mesma coisa, está se perdendo no entendimento por causa do radicalismo de palavra, do literalismo de palavra. Aí vem os equívocos. Então, o espírito humano, ele era passível de pecar, sim. Adão pecou, sendo homem espiritual. Os anjos pecaram, deixaram a sua habitação por causa das mulheres formosas que existiam aqui, por causa e sendo homens espiritual. E aí? Mas já veio o Filho de Deus que não se sujeitou à vontade da carne. Foi perfeito. Ele estava encarnado num corpo de pecado. Mas ele não se sujeitou e pagou, ainda assim, por não querer se sujeitar à vontade da carne, pagou um preço de castigo nele mesmo para poder tirar a condenação dos espíritos que estavam em prisão. Então, amado, os mortos do passado, do primeiro pacto de Adão até a cruz, ou até o juízo, melhor dizendo, eles ficavam em estado intermediário. De Adão até a cruz. Nós vamos falar de Adão até a cruz, é o mais certo. Porque Jesus disse para o ladrão da cruz, olha só, Jesus disse, uma coisa te digo, ele falou para Jesus, mestre, ele se arrependeu e Jesus disse, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, falando para Jesus. E então Jesus disse para ele, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que então, amado, com entendimento, por que então aquelas vidas, aquelas almas do passado não subia e agora Jesus estava dizendo para o ladrão que ele estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso, que a partir dali ele estaria com ele no paraíso, que ele já ia para o paraíso, ele não ia ficar no túmulo, não ia ficar no estado intermediário, porque Jesus é ele que seria o responsável, é ele que tinha o poder, teria o poder para libertar os espíritos da condição de escravidão. Os espíritos que estavam cativos, estavam aprisionados sobre o túmulo, que não subiam para Deus. Você está entendendo, amado? Agora, por isso que Jesus disse para o ladrão. O que aconteceu na ressurreição narrada de Elias, Eliseu, Jesus antes da cruz e os discípulos, foi acontecido porque a alma estava junto ao corpo, em dormência, no estado intermediário. Elas voltaram para o corpo diante da oração, da oração, da ordenação do homem de Deus, do Filho de Deus, como foi Elias, o Filho de Deus Jesus, e os discípulos. Vamos lá no livro de Atos, capítulo. Olha o que Pedro diz aqui, ó. Vamos com o entendimento agora ver aqui o que Pedro ele vem testemunhar. O próprio Pedro, no início do seu ministério, Atos capítulo 2, no verso 29. Diz aqui, olha o que Pedro diz. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Então, Pedro está dizendo, me deixa dizer livremente, explicar a vocês com toda a liberdade acerca do patriarca Davi. Então ele vai falar, eu quero falar acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, como todo homem. Agora observe bem, vírgula, e entre nós está até hoje. Opa, naquela época Pedro falou que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, estava no túmulo.
o corpo dele e que ele estava falando, ele quem? A sua alma. O seu espírito estava ali no túmulo com eles até hoje na sua sepultura. Então estava dizendo que Davi estava com eles morto na sepultura, ali a alma dele estava junto ao corpo até o dia de hoje. Hoje quem? Naquela época de Pedro. Então, você vê que até a cruz, nenhum espírito subia, nem de Davi subia. Você está entendendo, amado? Oh, abençoado, dá um glória a Deus por esse entendimento. Quantas pessoas têm desejado entender e têm tido um entendimento equivocado a esse respeito. As almas antigas do primeiro pacto até a cruz, de Adão até a cruz, elas ficavam junto ao corpo, dormente, no estado chamado de estado intermediário, que não subia para Deus e nem estava no inferno, ou no inferno, né? No Geena, porque as que se voltavam para Deus, elas estavam aqui, ó. As almas morriam, a vida que morria, ela não subia para Deus e nem também ia para o Geena ainda. Todos ficavam no estado de dormência, todos ímpios e não ímpios. Mas após o período, preste atenção, abençoados, após o período da cruz, agora essas almas ímpias seriam lançadas só após o cumprimento da cruz, agora tendo uma direção para as almas, a que fez o bem para Deus e a que fez o mal para o inferno, para o Geena. Esse Geena é o sofrimento, é o suplício, que aonde ele é as portas do inferno. O Geena é as portas do inferno. Do Geena já se sentia o calor, já se recebia o tormento e a perturbação dos espíritos malignos que estavam ali também, que seriam lançados ali junto. Então haveria um tormento não só do fogo eterno, como também dos demônios, dos espíritos malignos, dos anjos caídos, dos demônios. Então ali no Geena, né, no suplício, ali haveria o tormento, que é chamado de inferno. Agora, no Tártaro, o Tártaro é que ia neutralizar, acabar com tudo isso, tanto anjos como ímpios, como demônios, tudo, e iria acabar. Então, o Tártaro ia tragar tudo isso, que seria o final de tudo. Viria o fogo de Deus, o fogo celestial agora aceso na sua plenitude, para consumir e acabar com esse estado de condenação. Então, abençoados, veja que a palavra dos profetas, dos profetas, Jesus e os discípulos, a sua alma não está nele. Você vê que quando morria alguém e eles vinham ressuscitar, né? Determinar que essa vida voltasse, então a palavra do profeta foi: a sua alma está nele. E Jesus falou: não morreu, mas dorme. O discípulo falou: a sua alma está nele. Jesus usou o termo dormir. Ele sempre usou o termo dormir, dizendo que a alma estava junto ao corpo. Então, Jesus expressou na expressão direta, dizendo que o estado de quem morria era um estado de dormência. Mas os discípulos falavam: a alma está junto ao corpo. Veja, amado, tanto os profetas, o profeta Eliseu, como Jesus e os apóstolos, falavam a mesma linguagem, mostrando que a alma estava junto ao corpo. Como vemos ali, que a alma de Davi estava junto ao corpo. O próprio Pedro testemunha, Atos 2, 29.
Agora, vamos olhar mais além e observar que nem todos tinham a alma junto ao corpo. Vamos lá no livro de Atos. Lucas. Agora nós vamos falar de um outro estado da alma, que não era mais junto ao corpo. A partir da cruz, quando Cristo cumpre a cruz, iria acontecer isso. Então Cristo já dá uma palhinha mostrando o que aconteceria. Presta atenção. Então ele conta uma parábola. Vamos lá. Lucas, capítulo 16. Lucas 16. No verso 19. O título é O Rico e o Lázaro. Vamos fazer a leitura. Lucas 16, 19 em diante, até o 31. Diz assim: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Então aqui, observa bem, é uma parábola, uma comparação que está agora aqui. Vamos observar versículo por versículo. Primeiro, versículo 19 está mostrando que esse homem, um homem rico, está falando sobre a condição desta vida, comparando a um homem sobre a condição desta vida. Eu pergunto a você, é uma mentira? Existe homem rico que se veste esplendidamente nesta vida? Existe. E vivia todos os dias esplendidamente, né? E verso 20, havia também um certo mendigo. Existe mendigo hoje, no dia de hoje? Existe. Então a parábola não é fictícia. Observa bem, Jesus apenas pega figuras do acontecimento real, tá? De um homem rico e um mendigo, falando das coisas desta vida. Então não se pode literalizar dizendo que é um fato fictício, que é uma mentira. Jesus apenas estava trazendo um entendimento. Parábola é para trazer um entendimento. Ele usa personagens fictícios, os personagens é que são fictícios, mas o acontecimento é real. Ele usa fatos reais com personagem fictício. Isso é uma parábola. Personagem fictício com fatos reais. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Esse rico não foi dito nome a ele, porque rico pode se encaixar qualquer um aqui nessa parábola, nessa comparação. Mas acerca do mendigo, Jesus faz questão de usar um personagem que teve tamanho sofrimento, que é Lázaro. Então, Jesus, considerando Lázaro, ele faz lembrança de Lázaro da tentação. Ele usa o nome Lázaro olhando, creio eu, para o Lázaro da tentação de Satanás. Principalmente por ele ter a natureza divina, ele conheceu toda a história, ele soube e esteve presente. E diz assim, e havia um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então você vê que até as chagas é comparado ao Lázaro antigo, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Isto acontece no dia de hoje, a mendigância, né? E o egoísmo do homem rico acontece. E os próprios cães vinham lamber-lhe, que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Isto acontece, amados. A mendigagem, o homem com enfermidade no corpo, mendigando, suporando aquelas úlceras. Nós vemos isto até o dia de hoje. É triste, mas é realidade. Como Jesus disse para os discípulos acerca do desperdício do nardo, que eles falaram, que desperdício, podia se dar isso aos pobres. Jesus falou, os pobres vocês sempre têm convosco. Então, você pode ali alimentar quantas famílias, quantos mendigos, quantas pessoas moradores de rua que for, e você nunca vai acabar com isso. Nunca vai acabar. Sabe por quê? Jesus mesmo disse,
os pobres vocês sempre tende convosco. Sempre vai haver o necessitado, sempre vai haver uma pessoa precisando de ajuda. Agora, preste atenção, nós temos que, com sabedoria, entender que é por meio do nosso próximo que Deus se mostra. Jesus, ele falou: tive fome e não e dirá o que está à sua esquerda: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando preso na prisão não me visitaste. E os discípulos disseram: quando é que te vimos assim, mestre? E Jesus fala: todas as vezes que fizeres o bem ao próximo, a um desses, vocês estão fazendo a mim. Então, por que isso? Porque o homem tem a natureza divina, o Espírito de Deus. Quando esse Espírito ele está sofrendo, Deus está sentindo. Deus está sentindo nele esse sofrimento, porque o homem é parte divina. Quando nós fazemos mal ao nosso próximo, nós não estamos fazendo só ao corpo físico, nós estamos fazendo a Deus, ao Criador. O Criador, ele sente e ele presencia toda a atitude maligna do homem contra o outro homem, toda a injustiça feita contra o outro homem. Como se faziam injustiça os saduceus e os fariseus, faziam injustiça, e os sacerdotes principalmente, faziam injustiça contra as viúvas, contra o órfão. E Deus, ele combatia na sua palavra, por meio do profeta, contra esses homens. Você está entendendo, amado? Porque o homem é a imagem de Deus. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher. Temos a parte de Deus dentro de nós. Quando você nega ajudar o seu próximo, você pode estar pensando que está negando porque você... e nada vai te acontecer. Que Deus está te olhando e vai te entender. Não. Você está negando a si mesmo, você está negando a Deus. Você é parte de Deus, o seu próximo também. Então você está negando o seu próprio corpo. E o seu próprio corpo, a sua própria natureza espiritual, ela vai se secar, ela vai adoecer, ela vai trazer doença sobre a vida do corpo, ela vai trazer malignidade sobre a vida do corpo, vai trazer sentenças de pobreza, né? De miséria. Aí entra-se a manifestação espiritual dos demônios, produz demônios. Por quê? Porque você está combatendo contra o seu próximo. Você está agindo de forma egoísta. Então, na própria vida do corpo já demonstra a sua conduta diante de Deus. Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Então, o fruto da sua vida vai poder demonstrar se você tem amado o seu próximo ou não. Se a sua vida está vivendo de atropelos, de amarrações, de tormenta, você não tem paz, é porque você tem que olhar para dentro de si e ver se você tem amado o seu próximo, se você tem se conduzido bem diante da presença de Deus, porque você pode estar gerando demônios na sua vida, que vem te sentenciar. Então, abençoados, agora vamos prosseguir aqui, né? Paramos no verso 21. Verso 21, Lucas 16, verso 21 agora. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe. Então, aqui está falando sobre a condição de vida humana. E aconteceu que o mendigo agora vai mudar para o estado espiritual. Observa bem, agora no verso 22. Já muda agora, está falando sobre os acontecimentos na terra. Agora vai falar sobre os acontecimentos no plano espiritual, no plano invisível, no mundo invisível. E aconteceu que o mendigo morreu. Então a vida física cessou. Então a vida aqui no plano físico cessou. Então não está falando mais acerca do plano físico. Agora Jesus vai falar acerca do plano espiritual. E aconteceu que o mendigo morreu, encerrou-se a vida no plano físico e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, aquele mendigo chamado Lázaro aqui na parábola, denominado Lázaro, nome fictício que Jesus deu a esse personagem, né, honrando a Lázaro,
né? Mostrando que Lázaro foi querido e considerado por Deus, então ele usou o nome Lázaro. Mas isso não aconteceu aqui, nesse fato aqui, tá? Mas Jesus usa o personagem. E o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Preste atenção. Esse acontecimento, amados e abençoados, só poderia acontecer de ser levado para o seio de Abraão a partir da cruz. A partir da cruz. Então, esses aqui, como o ministério era o ministério dos anjos, não, talvez eu creia, me perdoe até, eu gostaria até de me corrigir, não só a partir da cruz, mas como o ministério era ministério dos anjos, então, diante da situação, nós vemos que aqui quem se manifesta são os anjos, mostrando que é o período da lei mosaica, de Adão até a cruz. Então, no período da lei mosaica, aqui, quem aqui que manifestava o seu ministério? Os anjos. Porque Adão foi um anjo colocado para governar sobre a criação. Tá? Governar, é claro, junto com Deus, sobre a autoridade divina.